E aí, pessoal, bem-vindos ao podcast do Vitor. Estamos aqui em mais um episódio para falar sobre esse grande clássico da literatura mundial, que é a nossa querida Eneida. E já adianto que foi uma tarefa árdua aí, né? Porque realmente é um livro bem difícil de ler, mas nós tivemos a nossa colinha. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. E lembrando também que nós só lemos o livro 1 e 2, né? São 12, se eu não me engano, porque justamente era um tempo curto e é um livro difícil, então a gente optou por ler pelo menos esses, porque é melhor do que não ler nada da Eneida, tá bom? Então, né, se você gostou, você pode continuar lendo tudo para poder acompanhar direitinho. E também o último aviso antes da gente começar é que semana que vem, que na verdade vai ser praticamente semana que vem, né? Ou daqui a 2 semanas, uma coisinha assim. Duas A semanas. gente, a gente vai ler algumas cartas da Bíblia. Essas cartas, assim, foram as que eu achei mais parecidas ali, mais relacionadas com, de fato, o Império Romano, né? E justamente a gente fez isso porque senão ia ficar muito corrido, para a gente conseguir conciliar tudo. Então vão ser a primeira carta de São Paulo a Timóteo, a primeira carta de São Pedro e a primeira carta de São João. Essas três, somente. Para quem está acostumado com a Bíblia, sabe que cada carta dessas aí é 15 minutinhos, você já lê tranquilo. Então é uma leitura bem tranquila para compensar essa leitura um pouco mais pesada da Eneida, tá bom? Então vamos direto aí, né? Quem puder curte, comenta, compartilha e tal. E já vamos começar, né? Que vamos falar sobre a parte mais drástica, que foi a dificuldade da leitura, né, Kinha? Então, pô, se você puder começar aí abordando isso, porque realmente foi punk, né? Rapidinho, antes disso, né, pedir desculpa para todos os nossos milhões de ouvintes e para você também, que dessa vez eu atrasei, e atrasei pra caraca, mas acabou que eu normalmente me baseio a minha leitura com o tamanho do livro, né? Baseio, tipo Sim. assim, vou me programando com o tamanho do livro. Aí, como esse era mais curto, eu falei, dá pra ler ali na última semana, né, antes da gente começar, porque eu gosto realmente de ler mais pro final, porque eu esqueço muito rápido. Então, eu fui me programar, só que, cara, nessa última semana acabou que eu tive prova da faculdade que eu tenho que fazer, apareceu coisa do intercâmbio, tudo que eu tive que preencher um montão de coisa, pegar um montão de documento, e aí isso foi acontecendo, e quando eu fui ver também, o livro era difícil pra caraca. Aham. Aí eu pedi pro Vitor se ele podia segurar até o dia 15, a gente tá fazendo aqui agora dia 15 de abril, mas a gente nunca deixou de fazer, né, desde janeiro de 2022, sempre gravamos, sempre entregamos, às vezes alguns com atraso, esse foi com mais atraso, mas estamos aqui, né, entregando o que prometemos. Agora, Exatamente. sobre a dificuldade, cara, tipo, a gente leu algumas comédias, né, leu alguns, tipo, aquele que fala sobre os deuses gregos, a Teogonia, Tragédias? Ah, sim, leu, sim. leu a Teogonia, que é um épico? É um épico, né, se eu não me engano, também que é É, meio aquele modo eu não assim, sei se é considerado uma epopeia, mas acho que não é epopeia, porque não, tem é um um gênero mito que eu não tô lembrando. fundacional, sei lá. É. Mas o que eu quero explicar é que a gente já leu esses livros que, na época, né, tipo, de Roma e da Grécia, eles eram cantos, né, não escrituras que nem a gente pega agora. Sim, A gente já tinha lido coisa do gênero, assim também como teatros, né, que originalmente não são livros. E, cara, apresentaram suas dificuldades, mas esse aqui foi um negócio de maluco. Cara, coisa que eu sim, não, assim, se não fosse aquela colinha que você me mandou, e eu nem sei como você pegou, eu não entendi nada. Nada, 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 nada. E antes sim. de você me mandar, eu tava lendo no Wikipedia mesmo lá, tipo, um resumo, né, ali, a contexto, né, da história, e é ali que eu comecei a ter uma ideia do que se tratava e tudo mais, porque lendo ali purinho, tava muito, muito, muito difícil, muito, assim, coisa impossível pra mim, pelo menos, e não sei qual é que foi pra você. E aí, quando você for me responder como é que foi essa sua primeira impressão, você me diz o que você acha que é, tipo assim, para o Flávio Morgenstern lendo ou o Guilherme Freire. Você acha que eles conseguem ler de boa ou você acha que até para eles tem alguma dificuldade? Cara, respondendo a segunda parte antes, né? Eu acho que eles também têm dificuldade. Mas não sei, talvez eles estejam tão familiarizados com a língua que para eles seja de boa.
É porque também vale a pena notar, essa versão que a gente leu, que é a que está disponível, né? Se você digitar aí em casa Eneida PDF, Eneida grátis, você vai achar essa mesma versão que a gente leu. É uma versão com português bem arcaico. Bem arcaico. Então, muitos termos a gente não usa mais. Então, não tem o que fazer. Tem que ir atrás dos termos para entender. Tanto é, cara, que quando eu fui ler, por exemplo, o Paraíso Perdido, que também é Encanto, né? Eu achei com uma linguagem muito mais fácil, porque Uhum. eu acho que era uma tradução mais recente. E até. Só que, por exemplo, quando eu fui. Eu já tinha lido a Eneida antes, né? E eu também tive essa mesma dificuldade. E também na Ilíada e na Odisseia, uma dificuldade parecida. Então, eu acho que vai muito também da tradução, né? Tipo. Porque, por exemplo, a gente pode pensar, pô, eu quero ler a Eneida no original em latim, ou eu quero ler a Ilíada no original em grego. Tipo, o grego hoje, que mora na Grécia, não vai entender o grego da Ilíada, né? E o latim, ninguém vai entender porque não se fala mais latim, né? Não tem mais um povo latino. O que mais tem perto é o italiano, imagino eu. Mas tipo, também é bem diferente, né? Então acaba que vai ser muito mais a escolha que o tradutor vai fazer, né? Ele vai usar termos rebuscados, ele vai usar termos menos rebuscados, ele vai priorizar a métrica, ele quer a métrica igualzinha à métrica anterior, ou ele quer que rime, ou ele quer botar só o sentido. Então também não quer dizer que a gente seja dois imbecis, né? Claro que, pô, a gente é muito mais burro do que o Morgenstern, do que o Guilherme Freire. Uhum. Só que também um, uma leitura dessas é bem complicada, né? É Mas, muito cara, eu tive difícil. muita dificuldade. Eu não lembro como eu achei esse guia. É um guiazinho em inglês, para quem tá meio assim, não entendeu o que a gente falou. Tem o guia em inglês, que ele tem a divisão, um resumo de cada um dos livros, e ele tem uma divisão, ó, do verso 1 ao 50, ele tá fazendo isso. Do verso 50 ao 75, tá acontecendo aquilo. É Então acaba contextualizando, né, o que que tá rolando. sim, você fica muito menos perdido do que se fosse um. Se você, tipo, sei lá, tivesse um resumo só do capítulo inteiro e fosse lendo direto, porque acontece muitas coisas, né? Uhum. Então é muito bom esse guia. E assim, cara, até onde eu sei, a educação. Tá muito alto o som do. Tá ouvindo um som muito alto daqui? Não, tá de boa. Não? É que a minha mãe resolveu ligar o secador do cabelo agora. Foi Não, bem também na não hora nada da não. live, né? É Não, foda. tá de boa, pode ir. É, que, tipo, até onde eu sei, a educação antiga, né, dos romanos, né, na verdade, da Idade Média, né, porque se lia muito a Eneida na Idade Média. Era tipo, pegava a Eneida e ia lendo, você ia ensinando cada trecho para o aluno sobre diversos temas a partir daqueles trechos, e acabava que, no final das contas, a pessoa memorizava a Eneida inteira de cabeça. Uhum. Cara, hoje em dia, memorizar uma Eneida inteira é impossível para todo mundo. A gente não está acostumado com isso, né? E na Grécia também se memorizava a Ilíada, se memorizava a Odisseia, tanto que dizem, né, que essas duas narrativas elas ficaram séculos só sendo passadas oralmente, né? E se tu Sim. for ver qualquer um desses livros, pô, umas 600 páginas, tranquilo. Então, tipo, é um outro estilo de aprendizado, né? Que a gente não está acostumado. É, e é o que a gente já falou aqui algumas vezes, que o Sócrates ele não escrevia porque falava que se ele começasse a escrever, ia esquecer das coisas. Exatamente. E a gente foi pra esse Exatamente. caminho e com certeza isso influenciou, né? Pois é, cara. A gente, por exemplo, sei lá, hoje a gente quer aprender um assunto, tipo, a gente lê, pô, para dominar um assunto muito bem, pô, vai ler o quê? Uns 20 livros do assunto, 30? Eu Uhum. acho que como eles não tinham tanto livro, eles só pensavam sobre o assunto. É. E já bastava, né? Conversavam, né? Ia ser assim. É, eu acho que, assim, tem pontos bons e ruins, né? A gente descobre o que as pessoas já pensaram sobre o negócio e tal, mas é o que o Olavo fala. Com tantos livros e tanta informação, não é que o conhecimento aumente necessariamente. O que aumenta é o registro dos acontecimentos. Uhum. Porque
não quer dizer que a pessoa vai ficar mais inteligente só porque existem mais livros, né? É, com Aumenta a certeza. quantidade de registros. E, cara, eu acabei lendo, né? Eu peguei essa colinha que você arrumou aí em inglês. E, por exemplo, a primeira aqui, a primeira contextualização dela é do capítulo do verso 1 ao 33. Aí eu ia lá, lia primeiro aqui e depois eu Aham, lia tudo, sabe? Pra sim, primeiro ter o contexto, e aí, às vezes, tipo assim, em um verso eu conseguia aproveitar 3 linhas, sabe? sim, E a maioria eu não entendia nada. Mas ali eu sim, conseguia, pô, se ele tá falando que é isso que tá acontecendo, eu ia lá e, por exemplo, tem um aqui que tá escrito assim: Júpiter envia Mercúrio para falar a Dido para receber os troianos com hospitalidade. Aí sim, meio que eu não entendia nada, mas às vezes ali tava ali, Júpiter falando com Mercúrio, aí ele vai lá, até não sei quem, aí. Porque, tipo assim, nem fala assim diretamente, né? sim. É bem Não, e tricky. eu lembro. Fala, fala. Então, como é bem tricky, você tem que ir tentando ali aproveitar, tipo, algumas palavras no meio, né? Sim, sim. E, por exemplo, logo no comecinho tá falando que tá tendo muitas tempestades para eles chegarem na Terra e um dos barcos se perde e naufraga, né? Ao que tudo indica, ele naufragou. Tipo, quando eu li aquilo, eu não entendi nada e com a explicação eu entendi. Só que também eles além de usarem o nomes, quer dizer, usarem palavras diferentes, né, do comum, eles usam nomes dos deuses diferentes um pouco. Porque, Uhum. tipo, Zeus é Júpiter. Só que ele chama também de Jove, Uhum. Jove, que é tipo, é um outro título para Zeus, que não é tão comum pra gente. Aí, por exemplo, Hera, né, que É é da Juno. Grécia, é Juno. E eu não lembrava disso. Aí eu, Eu também putz, tive que Juno. pesquisar. Eu não lembrava. Porque é mais fácil aqueles que estão no sistema solar, né? Juno não tá no sistema solar, então Uhum. acaba que fica um pouco difícil. É... E outros nomes, assim, parece que tinha um deus lá do vento, né? Que acho que é É o Afrodite, Éolo. que pede para ele se acalmar um pouco e tal. Então, muitas coisas Né? assim, cara, dificílimo, né, de entender, né? Sim. E eu li, cara, o que eu li na Wikipédia antes, acho que é válido passar aqui, né? Que quem escreveu a Eneida foi Virgílio, e se eu não Sim. me engano, ela foi escrita no século I. Foi por ali, Foi por aí, por né? aí. Ou foi no século, ou foi o século I antes de Cristo, ou primeiro depois, ou foi no zero, foi com essa Bem, margem de bem erro ali, aí. né? É. E Enquanto você fala, eu vou procurar aqui. beleza. E foi pedido por um imperador de Roma, que eu não lembro quem era na época, mas foi pedido para ele explicar a fundação, né? Meio que a Uhum, criação de Roma, vamos dizer sim. assim, É século I mesmo que tá aqui. no século I. Tá. E o Vigílio, pelo que eu li, ele se inspirou, né, totalmente. Ele queria fazer um trabalho igual ao de Homero. Então, a Sim, primeira parte da Eneida é como se fosse a Odisseia, né, que seria a viagem do Enéas, que é o personagem sim, principal da Eneida, até por isso o nome. E a segunda, se eu não me engano, ele falando da guerra de. Ou ao contrário, na verdade, a primeira parte da Eneida é a guerra de Troia, como se fosse a Ilíada, né, que fala da guerra de Troia também. E a segunda parte é a jornada do Enéas, né, que ele se perde e tudo mais, até chegar em Roma, se eu não me engano, né? E que aham, nem, que nem a Odisseia fala do Odisseu tentando voltar para Grécia, depois da Guerra de Troia também. Então é bem parecida a história, e ali parece que ele tinha pretensão de fazer um trabalho melhor do que a Odisseia e a Ilíada. E eu não sei se é sim, melhor, né? Não tem como opinar, mas para mim parece que a Odisseia e a Ilíada, tipo, resistiram melhor ao tempo, né? A Eneida, claro, até o dia é conhecidíssima, mas aham, eu acho que a Ilíada e a Odisseia são mais, né? Mais é. famosas. Eu acho que na Idade Média a Eneida era mais famosa, mas como teve renascimento, um resgate da cultura clássica e Faz sentido que a Grécia, Roma, né? né? É mais É, recente, né? Tá mais próximo é, deles. é. E também, mas aí com o renascimento e tudo mais, né? Retorno à Grécia e tal. Aí eu Uhum. acho que talvez tenha voltado a partir dessa época Ilíada e Odisseia, né? Se eu não me engano, a primeira parte é a Odisseia mesmo, Ah, tá. porque, assim, por mais que na Grécia, né, primeiro foi a Ilíada, depois a Odisseia. Só que
mostra as navegações do Odisseu, do Enéas, tanto que depois ele sai ali de Cartago, vai para a província ali da Itália e tal, e acho que depois Uhum. tem um combate lá com os povos bárbaros, alguma coisa assim. É porque eu não lembro também do que vem depois, né? Mas tem naquele resuminho tem o que, que acontece, mas acho que é isso mesmo. A primeira Uhum. metade é a Odisseia e a segunda a Ilíada. E ele queria morrer, ele pediu para queimarem, né? Jogarem fora se ele morresse antes de completar. Só que graças a Deus não fizeram. Igual o Kafka, cara. O Kafka ele queria jogar fora tudo que ele escreveu e ele deu pro melhor amigo dele e falou: Cara, joga isso fora, tá uma merda e tal. E o cara não jogou, e não só não jogou, como publicou e se tornou um dos maiores escritores do século XX, né? Uhum. Os caras tudo doido, né? Exatamente. Mas Exatamente. vai falar alguma coisa ainda? Porque eu puxar aqui Sim, já o comecinho da os Eneida. fatos, né? É. Então, só para. É bom que já é uma introdução para os fatos. Uma coisa que acontece bem interessante, que acontece na Odisseia e na Ilíada também, é que ele não conta a história do começo. Já começa acontecendo uma grande ação e depois tem um flashback. Por exemplo, na Ilíada, eu não lembro exatamente quando começa a Ilíada, mas acho que é quando o Patroclo, eu nem sei se o nome dele escreve assim, né, o Patroclo, que é o parceiro do Aquiles, morre e o Aquiles vai enterrar o corpo dele, vai pegar o corpo dele, uma coisa assim. Na Odisseia, começa com o filho do Ulisses indo lá encontrar o Menelau e o Menelau vai começar a contar para ele o que, que aconteceu na guerra, na saída da Uhum. guerra. E nesse agora é o Enéas já fugindo do barco Uhum. e falando, tipo, já chegando na Terra. E aí o segundo livro ele começa a contar da tragédia, né? De como aconteceu a guerra e tudo mais. Isso aí. Então, então, nesses 3 livros que teve essa, digamos assim, fama, né, de serem grandes clássicos, tudo começa do meio, né, mais ou menos. E até num livro, que é o livro Trivium, da irmã Miriam Joseph, que é uma freira americana, que ela fala do Trivium da Idade Média, né, que é a gramática, retórica gramática, retórica e dialética, né, que é a lógica. Ela fala, ó, quando você for escrever uma história, não começa do começo, começa de uma parte assim já no meio e vai relembrando conforme a história vai passando. E, pô, cara, acho que a maioria das histórias contadas hoje em dia são desse jeito, sabe? Contar tudo direitinho, era uma vez e tal, acho que não funciona muito bem. Hoje em dia até os filmes são meio exagerados, né? Pô, já começa a explosão, pô, todo mundo atirando e pulando, tipo, se for um filme assim, Velozes e Furiosos, né? Uhum. Então meio que eles seguem essa orientação, né? Então aí, de repente a gente já vai começando aos fatos, né? O que vai acontecendo e a gente vai comentando aos pouquinhos sobre. Sim, é. Só que só no comecinho que tem um statement, uma afirmação, uma que seria a tradução de statement? Ah, É, não sei. mas seria tipo O assim, editorial. ele deixa ali claro, tipo, o agradecimento, a invocação às musas, na verdade, né? Aham, E tudo mais, que nem era comum, né? sim. Nesses. Inclusive tem no inicinho da Teogonia, né? Tem, tem. Que ele fala das 9 musas e não sei lá o É. quê. Esse gênero era muito comum eles fazerem esse statement, que agora não lembro a tradução. Mas aí, logo depois disso, né, ele já começa falando que os troianos, né, estavam fugindo de Troia e eles estavam velejando e tudo mais até que começa essa tempestade, né? Se eu não me engano, o deus Éolo foi convencido a criar toda essa tempestade nos mares para matar os troianos, né? Sim, E aí começa a ter todo esse caos lá com todos os comandantes todos os soldados, né, e seus comandantes que estavam fugindo. Então, se eu não me engano, é Afrodite, que é Vênus,
Mas Sim. que a Afrodite ela intervém e pede para Zeus, que no livro fala Júpiter, desenrolar ali com Éolo para não fazer mais nada. Só que acaba Sim. que quem intervém na situação toda é Poseidon, que ele Aham. que não permite que o deus Éolo, né, o deus dos ventos, fique ali mexendo no mar, que é território dele, né? Seria ali o Sim. reino de Poseidon. Então Sim. ele acalma ali toda aquela tempestade, todo, sei lá, maremoto do que podia estar rolando, e assim os troianos conseguem seguir sua viagem. E, cara, eu lembro que eu tinha lido um livrinho que você me deu da Ilíada, que era tipo, sei lá, talvez a Ilíada só para baixinhos. Tipo assim, a gente já via muito disso, né? Tipo, os deuses intervindo, alguns deuses ficavam contra, outros a favor dos troianos, outros com os gregos, eles mudavam de Sim. lado, desenrolavam, né? Então a gente já vê nesse comecinho da Eneida isso acontecendo. É. Porque, inclusive, na Ilíada, tem um negócio que vai acontecendo, é, tipo, aparece lá, o guerreiro tal, ele vai lançar, vai jogar uma lança. Então Marte chegou e infundiu nele uma força, tipo, tipo, entrou no corpo dele, entre aspas, assim, e deu uma força sobre-humana, e aí ele acertou o outro guerreiro. Então, tipo, eles estavam diretamente atuando nos guerreiros mesmo, tá ligado? Uhum. Isso na versão completa mesmo fica bem claro. Então, e assim, cara, a gente já falou sobre isso aqui. Os deuses, eles não são morais, digamos assim, né? Cada um tem seus interesses e pronto. Uhum. E é meio que parece que é por isso, porque, tipo, o meu filho aqui, que é um semideus, ele tá do lado de Troia, e aí o outro deus, esse meu outro filho aqui, ele tá do lado dos gregos. Esse aqui, ele não é o meu filho, mas ele é um homem exemplar que sempre me deu sacrifícios e tal, então eu vou ajudar ele, né? Tipo, Uhum. não parece ser uma coisa moral, né? Tipo, não, quem está certo? Não, dane-se. Quem a gente vai defender nisso aqui, né? Sim. E eu confundi aqui, eu tava lendo aqui o contexto, né? Na verdade, Netuno, que é Poseidon, ele interviu por si só, né? Porque ele ficou irritado com o deus Éolo ali intervindo nos mares. E a Afrodite, ela pede para Zeus, assim que os troianos conseguem é, desembarcar na África, né? Fugindo da tempestade. Aí que a Afrodite fala com Zeus para não dificultar, ó, tá aqui, Vênus reclama com Júpiter sobre a sua promessa de Enéas, sobre o seu destino não estar sendo cumprido. O Júpiter responde que o seu destino será cumprido, blá, 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 que a glória de Roma que a glória do povo romano está esperando e a sua missão é de civilizar o mundo será cumprida. Até maneiro, né? Uhum. E se eu não me engano, o Enéas, eu pesquisei, ele é filho de Afrodite. Isso, Então é exatamente. por isso que a Afrodite intervém, né, nessa causa do Enéas. E assim, cara, parece que é também meio aleatório o motivo como eu posso explicar? É meio aleatório a habilidade dos guerreiros e os filhos. Porque, tipo, Aquiles, ele era filho de uma deusa aí do mar, que eu esqueci o nome dela. Vou ver aqui. Era Ceres, não sei, esqueci o nome dela. E, por exemplo, Teleu. Enéas. Oi? Não, a ninfa marinha Tétis. Tétis, isso, Tétis. Aí o Enéas, ele é filho de Afrodite. Aí até confere aí, por favor, de quem que é o Ulisses? Tá. Ulisses é filho de quem? Anticleia. Filho de Como? Laertes, rei de Ítaca, e de Ah. Anticleia, filha do herói Diocles. Então ele não é diretamente É, descendente de um deus, né? pelo que eu tô É vendo, não é interessante, semideus. interessante. Inclusive, cara, tem um cara que ele posta bastante sobre mitologia e tal, ele tava falando que as pessoas meio que no mundo antigo meio que não era todo mundo que considerava muito Ulisses como um herói assim tão grande, porque associavam ele a certas características femininas. Que tipo, ele não Uhum. usava a força e a bravura para lutar, ele usava a inteligência, sabe? Aham.
Tipo, é bem Sim. interessante, mas eu, assim, eu só vi isso por um post Facebook, então não sei nada sobre isso, né. Uhum. Mas, voltando, né, ao que eu queria falar, tipo, parece que não tem muita relação com os poderes de cada um, entendeu? Os semideuses, né, os heróis, eles meio que só eram muito fortes e muito bons, tipo, mas eles não tinham relação com os poderes dos pais, sabe? Uhum. Tipo, a Afrodite é a deusa do amor, mas não quer dizer que Enéas o, vai ter um poder de amor. Depois a gente até vê, né, que a Afrodite deixa Capaz de um o Enéas, cupido, né? deixa o Enéas embelezado para ele conquistar a. Como é que é o nome dela? Dido, não? Dido é Dido. De É Cartago? Dido, né? De Dido. Cartago, para tipo, que é a rainha lá, para se apaixonar por ele. Então meio que ela usa esse poder, né? Só que Uhum. não é uma coisa que por ele ser filho dela que ele é assim, não é ela que diretamente agiu ali, né? Uhum. Claro que tipo, os semideuses deviam ser todos lindos, maravilhosos e bombados, né? Porque eram semideuses, né? Mas enfim, independente disso, parece não ter essa relação direta. É. Mas aí, vamos lá. Na Ilíada, na Odisseia, na Eneida não é assim, mas no Percy Jackson é assim. É, Que os tá semideuses vendo? têm os poderes dos pais, Tá né? vendo? Tipo, Isso aí, pô. relativos aos pais. E, cara, uma coisa interessante, né? Que aqui a gente já vai chegando na parte que os troianos chegam em Cartago, que é onde Dido é a líder, né? A rainha, talvez, não sei se é rainha exatamente a palavra que usa, mas a gente pode O que é colocar até um aqui. pouco estranho, né? Porque a gente sempre ouve falar de reis homens, né? Mas talvez fosse uma cultura diferente em que tenha uma líder feminina, sei lá. Mas É, ela é uma liderança ali, né? é, na África, cara, tipo, eu lembro que na faculdade eu vi muito isso. Na África, na parte assim subsaariana, né? Que é aquela, tipo, acima do Saara é aquela parte mais árabe, né? Tipo, Egito, Aham, Argélia e aham. tudo mais. Mas embaixo tinha muitas lideranças femininas. Era comum na África ter isso. Pô, o Então, pessoal da lacração se amarra então nisso, né? por isso que eu vi isso na faculdade, né? Tipo, é interessante, né? Mas Mas eu claro que o acho que pessoal quer transformar Cartago. em. Ah, É interessante, mas fala. o pessoal sempre quer transformar em algo, né? Tipo, de lacre. Sim. Mas Cartago não é no norte da África, não? Agora eu Então, viajei, é norte cara. da África. Isso que eu ia falar, Ah, que tá. não sei se chegou isso de alguma forma, enfim. Mas é na Talvez na Tunísia. época. Ah, sim. E Talvez na interessante que época. até hoje existe Cartago lá na Tunísia. Ah, sim, É boa. tipo um bairro, já dei uma olhada no Maps lá. Aham. É interessante. Acho que tem tipo umas coisas, uns sítios arqueológicos, sabe? Uhum. Mas, enfim, no meio disso tudo tem aqui que Júpiter, Zeus, ele envia Mercúrio, que se eu não me engano é o Hermes, né? Até porque é o Hermes que é o mensageiro, Isso. para falar para Dido para receber os troianos com hospitalidade. E os troianos chegam lá em Cartago, no norte da África, que a gente estava falando. E, e também no meio disso tudo, o Enéas ele conhece, né, a mãe dele, a Afrodite, que ela estava disfarçada como uma caçadora. E, cara, isso tá aqui na nossa colinha, mas eu não percebi isso em momento nenhum no texto Aham. original. Aí ela Sim. fala sobre a história de Dido e Cartago e tudo mais. É, e ela ainda fala que é, todos os seus companheiros terão um retorno seguro e tudo mais. É, deixa eu ver mais o que é aqui. Enéas e Hecate. Hecate. Eles vão para o templo de Juno, que é lá em Cartago. Uhum. Ah, e eles veem as imagens dos eventos da Guerra de Troia. E O que é estranho, né? já tá lá, né? Tipo, essas imagens, né? É. Tudo bem que, tipo, eu não lembro agora, mas acho que a Guerra de Troia durou 10 anos, né? Acho que foram 15. 15. Deixa eu ver É, aqui. então. É porque, tipo, eles fugiram então no ano 15. É. Então, tipo, nos 14 anos anteriores já estava registrado ali, provavelmente, né? Uhum. Alguma coisa Pois é. desse tipo. Não sei, né? Não, foram Mas, 10 anos mesmo. é.
É porque, se eu não me engano, foi 10 anos a guerra e 10 anos para o Ulisses voltar. É, isso aí. Esse negócio aí. Isso aí. Então. E também a gente não sabe quanto tempo eles ficaram viajando de barco, né? Mas, pô, a julgar de que teria que ter ração, né? Tipo, comida tal. Uhum. Não pode ter sido muito tempo, né? Deve ter sido no máximo alguns meses. Uhum. Até porque é meio perto, né? Onde supostamente era Troia, né? Que era, acho que na Turquia, alguma coisa assim, É, né? mas aí tem, se for colocar pra época, né? Até porque naquele livro É, que a gente é. leu, o último que a gente leu lá da Grécia, que era da guerra, era qual mesmo o nome? Do Peloponeso, Isso. do Lembra Cid, História da que Guerra do Peloponeso. isso, da Itália, quer dizer, da Grécia pra Itália, que é muito mais perto, foi uma grande campanha, né? Lembra que eles foram pra Sicília, né? Se eu não me engano. Sim. E é bem mais perto. E da Turquia lá pra Cartago é um pouco mais, então vamos imaginar que, sei lá, foram 3 meses. Uhum. Né? Ainda mais É. com as desventuras. Enfim. Aí tá aqui que a Dido ela chega no templo, né? Enquanto o Enéas tá lá, vendo essas imagens e tudo mais. E se eu não me engano, ela, tipo, ali que eles começam a conversar, né? Que ela descobre que o Enéas veio fugido de lá, né? Aham. Ah, Aí, agora eu não lembro se é agora ou se é depois que ela já fica, tipo, encantada nele, né? tá aqui, ó, ela fica amazed, tipo, ela fica surpresa, é uma surpresa Aham. positivo, né? Isso, amazed. Sim, sim, De descobrir que um herói tão famoso tenha ido ao seu reino. sim, E proclama um sacrifício e um banquete. Enéas é, envia Ácates para trazer presentes, para dar presentes. sim. E Cara, eu fico curioso para saber como é que era essa relação, porque, tipo, hoje em dia, pô, se tu vai num lugar, você paga o hotel e tal. Mas antes, entre os nobres, era tipo, você vai, o cara te recebe e te dá presentes e você dá presentes pro cara de volta e meio que fica tudo certo. E se ele aparecer para você, você recebe, dá presente e o cara faz em troca, né? uhum. Isso aí, isso aí tem muito, acho que na Odisseia, se eu não me engano. E acho que até no Senhor dos Anéis tem um pouco disso, agora eu não lembro também. Tu lembra se tem isso no Senhor dos Anéis? Não lembro, não. É porque o Senhor dos Anéis é uma escala muito menor, né, que acontecem as coisas. Tipo, de guerra e tal, né? Sim, sim. Mas, não lembro agora. Mas é curioso, né? Tipo, como é. Tipo, eles só. Será que eles só davam os presentes ou eles pensavam, ah, pô, ele é um nobre não tão famoso, então vou dar tantos presentes, tá ligado? Essas coisas sempre eram, pelo que a gente vê, muito bem calculadas, né? É, Pra entender isso. pois é, Mas, cara. enfim, a Vênus age de novo, instruindo o Cupido para se disfarçar dele mesmo. Não entendi. Se Venus disfarçar dele. intervenes by instructing a Cupid to disguise himself como Ah, é pra. Ascanius e fazer Ah, Dido se apaixonar. sim. Não, acho Isso que é aí. pra disfarçar o Enéas, né? E É, pra fazer ela se apaixonar por ele. sim. Ela já usando o poder dela ao favor, né? Uhum. Não, Agora, tá o aqui, ó. Cupido. O Cupido tá disfarçado de Ascanius. Ah, tá. Mas o Aí, Cupido, eu achava que o Cupido era uma divindade própria. Eu não sabia que, tipo, era um servo de Afrodite, sabe? eu também descobri isso Agora, né? lendo isso, Beleza, vamos. Aí, o Cupido disfarçado de Ascanius, ele chega e o banquete começa. A Dido é captivated, ela, tipo, é completamente pega pelos seus charmes e depois de uma canção, ela pergunta ao Enéas ela pede ao Enéas para contar a sua história dos 7 anos tipo, de vagando, né? Desventuras. Suas desventuras, ou seja, tava 7 anos já fugindo, pelo visto, né? Ah, sim. Ah, é. Tipo, então ficou 10 anos a guerra, aí no final que saquearam Troia, provavelmente eles ficaram indo de Que nem lugar em lugar, né? que nem o Odisseu. É, pode ser. Pode ser. E aí começa o livro 2 que é ele contando toda a história e fala do cavalo de Troia e tudo mais, né?
sim. E um detalhe aqui, pessoal, tem várias histórias dessa, né, de que aconteceu com cada um. Então tem a Odisseia, que é o do Ulisses, né, o Odisseu, tem a Eneida, que é a do Enéas, tem uma feita, trilogia, não sei lá o quê, que é daqueles autores, Sófocles, Ésquilo, sei lá o quê, que conta a Uhum. história do Agamenon, que ele é morto pela esposa, que tramou um complô para matar ele. E também tem a história que é As Troianas, que é do mesmo autor daquele As Bacantes, que mostra a história das mulheres que foram escravizadas em Troia, o que aconteceu com elas. Maneiro. E aí, tipo, várias histórias. E é engraçado porque na tragédia grega foi escrito bem depois, né, da Odisseia e tudo mais. E a Eneida foi depois de tudo isso. Então, meio que várias histórias vão. Tipo, várias, entre aspas, fanfics vão sendo incorporadas, né? Várias fanfic. Tipo, tem o original, que é o do Homero, né? E as fanfics Uhum. do que aconteceu depois vão sendo juntadas ali a Será que história tem algum, original. será que tem algum trabalho, tipo, que reuniu todas essas coisas aí pra fazer uma história só? Pô, ia ser maneiro, né? É, Aí, ó, um trabalho pra você, Quinha. é. Pra você juntar tudo isso. Uhum. Aí, rapidinho, vou colocar na tela aqui. Sim. É, aqui em Cartago, um teatro. Tá vendo aí? Pô, maneiro, hein? Maneiro, né? Pô, e na Sim. Tunísia, né? Mó doideira, né? Sim, cara. Bizarro. Mas vamos continuar aí. É o livro 2 que é o Enéas Ah, contando então. esse comecinho. Isso. O Enéas vai contar a história, né? A gente vai detalhar agora. Cara, eu não sei se é porque, tipo, eu me acostumei ao longo do livro um e achei mais fácil o 2, mas eu achei o livro 2 um pouco mais fácil de entender do que o livro um. O que tu achou? Cara, eu achei igual. Achou igual? Achei igual. Eu não sei, No início eu também, tipo assim, é que meio que chegou certo momento assim que eu até fiquei, cara, eu até dei uma desistida, entendeu? Tipo, eu li, aham, mas já li, tipo assim, achando que eu não ia entender nada. aham, Então meio que eu. Cara, no comecinho eu fiquei voltando, fiquei voltando, fiquei voltando. Aí eu falei, cara, se eu ficar voltando, eu nunca vou sair do lugar. sim. Aí meio que eu fui de uma vez e lendo aqui a parada. Entendeu? Eu achei um pouco mais fácil. Eu não sei se é porque, tipo, a história é, do final da Guerra de Troia já é mais conhecida e de repente a minha imaginação ficou completando, né, com o que eu não sabia Aham. tanto ali. Pode ter sido isso também. Mas eu realmente achei um pouco mais tranquilo de entender. E até um pouco. Tipo, no capítulo 1 acontece muita coisa. No capítulo 2 acho que acontece menos coisa. Entendeu? Sim. E também Então, é ele narrando, né? Talvez isso também tipo, faça narrando, sentido. né? Talvez. E aí ficou uma coisa mais coesa, né? A história contadinha do início ao fim, né? Sim, sim. E Vamos ele lá. começa, ele começa falando sobre o cavalo de Troia, né? E tudo mais. E, cara, tipo assim, até. Não pouco tempo, né? Mas até uns anos, tipo assim, eu achava que a história do cavalo de Troia era só uma coisa de filme, sabe? Sim, Não sim, não que tenha necessariamente existido, porque também não sabe, né? Não é uma parada sim, confirmada. Mas não imaginava assim que teria um livro, sabe? Tipo, da época sim. falando uma coisa assim. Agora, eu não lembro, pelo que eu sei, até no filme Troia é relatado desse jeito. Tipo, no cavalo de Troia tinham soldados, só que eram poucos e eles só, tipo, abriram a porta lá de Troia para todo mundo entrar. Uhum. Porque eu lembro que eu já ouvi falar que estavam todos os guerreiros lá e eles só saíram do cavalo e mataram todo mundo. Só que não tem como, né? Tipo, um monte É. de gente caber num cavalo desses, né? Uhum. E até dizem que acho que o cavalo ele nem era grande, tipo assim, ficaram só três dentro, né? Só três caras e. Pouca gente, era pouca gente. Eu É. acho que o Ulisses era um desses, sim, sim, se eu não me engano. O que faz muito mais sentido também, né? É. E falando nisso, cara, eu lembrei aqui que a gente não fez o nosso clube do filme com o filme Troia. A gente disse que ia fazer, né? É, A gente pode fazer aí se quiser, né, dá tempo. pra próxima aí que a gente vai gravar. A gente pode fazer. A gente tem 2 semanas. Cara, essas cartas aí da Bíblia dá pra matar em uma semana e na outra faz ver o Aham. filme. Pode Tá ser bom. também. Beleza. Ou então deixa pro outro mês, né? Que aí vai ter mais tempo. Sei lá. É, tu que A gente sabe. vê. A gente vê. Depois a gente É. resolve isso aí. Uhum.
Aí vai lá e falou do cavalo de Troia, né? Pior que agora é uma frase grandona aqui para ler, vai ser difícil. Mas vamos lá. Um grupo de pastores troianos traz no Sinon grego. O que seria o Sinon? Tem alguma ideia? Não. Deve ser Ah, um negócio religioso, sei lá. que ele mesmo se permitiu ser capturado com o objetivo de persuadir os troianos a levar o cavalo de madeira para dentro da cidade. Ele conta a história, blá, blá, fingindo que ele. Isso aqui é só realmente contextualizando, né, o cavalo de Troia, então acho que a gente pode passar. Sim, sim. Aí ele fala que nesse momento terrible, coisas terríveis acontecem. Duas serpentes, na verdade, serpentes gêmeas do tam, do tam, não, do oceano, do mar, de não sei o que, e dois seus filhos matam eles. Cara, tô tentando traduzir rapidão aqui. Os troianos, apesar disso, é... Caraca, difícil. Pô, me manda aí pra ver se eu consigo Tá, ajudar a vou te desvendar. mandar o link. Tá aí. Tá bem na parte do 199, 249 do livro 2. Tá. At this point, a terrible portent. Na verdade, né, eu li. Sei lá, cara. Ó. Algo, sei lá, muito ruim acontece. Sim, Serpentes gêmeas do mar pegam Laocônio e seus dois filhos e dois matam filhos. eles. Os troianos Apesar pensam disso, nisso como uma indicação de que o cavalo não deve ser destruído e levam para dentro de Troia. É isso, né? aham, Aí a Agora, quem noite é cai. Laocônio? Eu não lembro. Vai Daí não continuando aí que lembro. eu procuro aqui. Tá. Então a noite cai e os troianos dormem. Os gregos fleet, tipo, Uhum. navegam saindo de Tênedos e sinam e recebem um sinal de fogo para abrir o cavalo. Os gregos escondidos saem do cavalo, matam os troianos e abrem os Os portões de portões de Troia Troia. para seus companheiros. Sim, É o que a gente falou, né? sim. E tem aqui o fantasma de Hector aparece para o Enéas e fala a ele que ele deve fugir de Troia, levando com ele os emblemas sagrados de Troia e os penatos. Que são os deuses tipo, de É, Troia, né? sim, os Sim, deuses de Troia. sim. Já viu aí quem é o Laocônio? Não apareceu aqui a pessoa específica, só aparece aqui Lacônia, que é um local da Grécia. É, Mas beleza, vamos seguindo então, né? Laocônio. Aí Aí tem a parte. Fala, fala. fala aí. Não, vai, Não, pode ir. então, tipo, aí tem, já continuando dessa parte, o Enéas, ele vê, tipo, da casa dele que tá tudo sendo destruído, e ele fala, cara, tem que dar um jeito aqui de fugir, né? Então ele acorda a família, ele pega o pai dele, é, Uhum. acho que o filho, né? Não, ele não tinha filho, não. Acho que Eu não, acho né? que tinha filho, cara. É. Acho que Pega tinha o pai, filho. o filho e a esposa. E aí tem alguns poréns, né? O pai dele, cara, ele falou, cara, eu tô velho, pô, não precisa me tirar daqui, não vai adiantar muito, pode me deixar morrer e tal. E aí, como sempre tem nessas histórias, né? Aí o Enéas dá um grande discurso honrado. Porque aí eu levo você, não sei lá o quê, e eu vou te levar e tal, tal, tal. Aí o cara aceita, né? Uhum. E aí tem um porém. Eles fugindo, né? Eles tipo, vão fazendo caminhos e eles chegam até um barco onde eles vão fugir. Só que a esposa do Enéas sumiu e não fala, né, o Creusa. que aconteceu com ela. É a Creusa, né? Cara, Creusa é o nome, pô, aqui no Brasil não dá pra levar. Zoado, né? Não tem como. Aí, desculpa aí todas as Creusas que estiverem ouvindo esse episódio. Aí, pô, como é que é? Aí a esposa dele sumiu, tipo, não tem explicação por que ela sumiu, né?
E, tipo, Uhum. do nada, né? Pô, o cara tava seguindo com a família e não viu a mulher assumir, né? Tá bom. Aí ele volta, faz o caminho e, tipo, com o tempo a destruição tá se aproximando, né? Se aproximando cada vez mais e, tipo, chega um momento em que ele volta, acho que ele ia voltar pra casa do pai ou pra casa dele, e, tipo, a galera já tava saqueando tudo. Uhum. E aí a Afrodite chega pra ele e fala: Ó, meu filho, né, sua esposa aqui já morreu, né? Não tem o que fazer. Vai embora, foge, que você tem que seguir, você não pode deixar de ir, né? Aí ele meio que aceita e ele chega no barco. Só que quando ele chega no barco, tem várias outras pessoas que também fugiram e estão ali no barco para zarpar com eles. E aí eu li em algum lugar, quando eu estava pesquisando informação sobre isso, que tipo eram sábios, escritores, eram pessoas, digamos assim, intelectuais que Uhum. fugiram junto com eles. Que isso permitiu tipo uma manutenção da cultura deles, entendeu? Por Sim. isso que de Troia surgiu Roma, né? Porque com esses sábios e tudo mais foi mantida uma certa cultura para que ela pudesse ser, digamos assim, resgatada com Roma, né? Então, é um detalhe interessante que quando eu li, nem na explicação que tem aí, acho que chega a falar isso, que eram artistas e tudo mais. Não. Eu não sei se depois explica isso ou se é imaginação do cara que eu peguei essa informação. Sim. E aí é basicamente isso, né? Sim. Eu só pedi aqui pro ChatGPT escrever para mim aqui um resumo do livro Uhum, 2. E aí tem aqui, olha, Enéas segue o conselho de Vênus e decide fugir de Troia com sua família. Ele carrega seu pai, Anquises, nos ombros e leva seu filho, Ascânio, pela mão. Sua esposa, Creus, os acompanha, mas durante a fuga ela se perde, se é separada. Tenta procurar, mas descobre que havia morrido e blá blá blá. E que o. Tá. E aí ele é instruído a fugir e tudo mais. sim, Aí o livro aqui termina com Enéas escapando de Troia com seu filho Ascânio e seu pai Anquises, sim, enquanto lamenta a perda de sua esposa e destruição de sua amada cidade natal. Aí isso aí deve ser uma situação tensa pra caraca, hein? sim, cara. Porque tu vai dormir Pô, e de boa assim, e tá tudo sendo destruído, tu acorda, né? sim, bizarro, né? Uhum. Cara, pô, esses livros, assim, pô, antigos, eles são muito profundos, né? Então, deve ter algum significado simbólico. Pô, por que que fugiu o pai, o filho e o neto, né? Tipo, quer dizer, o avô, o pai e o neto. Deve É. ter algum simbolismo, tipo, para representar, tipo, todas as gerações, né, provavelmente, Uhum. que fugiram, né, pessoas de todas as gerações, alguma coisa assim. Mas eu E não são sei. três, né? Sempre o número 3 também, né? Joga aí no chat GPT, fugiu o pai, o Enéas e o filho. Qual o significado simbólico disso? Vamos ver, vamos jogar aí e ver. Tá, Fazer uma colinha, né, já que essa leitura deixa eu desse ver. mês foi um Pô, foi pouco pesadíssimo. complicada. A gente Isso, tá aqui, fazendo aqui, que nem você falou no começo, tirando leite de pedra, porque foi difícil mesmo. isso. Somos apenas pobres camponeses da zona norte do Rio, então fica difícil. Vai enrolando enquanto eu escrevo aqui. Tá. Então, eu vou aproveitar para falar um resumo aqui dos outros livros que a gente não cobriu. Do livro 3 ao 6 é a parte referente à Odisseia, né? Então, no livro 3 fala aonde o Enéas foi depois, né? Arpias, ele encontrou Helenos, agora não sei se é uma pessoa ou um local, e fala da morte do Anquises. Aí no livro 4 fala que Dido se apaixona por Enéas e que Júpiter manda que o Enéas parta. Só que a Dido, ela fica muito triste, ela se mata. Aí o Enéas chega na Sicília, que já é na Itália. E aí tem os jogos de funeral pro Anchises, que, tipo, digamos assim, jogos para em honra à morte dele, né? Aí tá dizendo que Enéas com o Síbio, não sei o que é isso, e que ele encontra o Anchises no Hades, né? No mundo dos mortos. Aí da parte 7 ao 12 já é a parte mais de guerra, né? Ele chega em Latium, que deve ser provavelmente, né?
ter relação com o latim e tudo mais. Ah, e aí Juno e Alecto, que deve ser uma outra deusa, começam uma guerra. Aí começa a falar dos heróis da Itália. É basicamente aqui conta um pouco de Hércules, Cacos e da armadura de Vulcano, deve ser Vulcano, né? Aí aqui eles fazem um acampamento dos troianos, e um outro guerreiro aqui, Turnus, no livro 9 vai atacar, e aí está dizendo aqui eles se defendendo. No livro 10 tem o Concílio dos Deuses, e aí Juno salva o inimigo dos troianos, do Enéas. Aí já no livro 11 é o enterro de Palas, que deve ser... Palas é um outro nome de Atenas, né? Mas não deve ser a morte de Atenas, deve ser algum outro guerreiro. Aí tem um concílio, mais ataques de troianos, e no livro 12 iria ter uma luta individual entre o Enéas e o oponente, só que acaba que tem uma certa provocação e a guerra geral acontece. Os troianos atacam a cidade e o Enéas mata o Turnus, né, que aí termina o livro dessa maneira. Quer dizer, É, o acho GPT falou. que deu 2, aqui deu 5, 5 explicações. Só que dessas 5, só 2 eu achei assim legais e vou ler só essas 2, beleza? Tá. Vamos lá. A primeira é ligação entre gerações. A cena simboliza a conexão entre gerações passadas, presentes e futuras. Enéas carrega seu pai, Anquises, em seus ombros, representando respeito e reverência pelos antepassados. Ele também segura a mão de seu filho, Ascânio, que representa o futuro e a continuidade de sua linhagem. Isso demonstra a importância de manter a tradição e a herança familiar. Interessante, né? Uhum. E o segundo é o Pietas, que é a devoção. A fuga de Enéas com seu pai e filho reflete sua pietas, ou pietas, não sei, não tem acento, então fica aí o latim para quem souber. Uma das virtudes mais importantes para os romanos, interessante isso. Essa qualidade engloba a devoção aos deuses, à família e ao dever. Enéas demonstra sua pietas ao proteger e cuidar do seu pai e de seu filho, mesmo em meio ao caos e à queda de Troia. Maneiro, cara, maneiro. Interessante, né? Sim. Então Boa. E aí com isso termina, né, o livro é 2. E eu não sei, tem mais algum comentário aí para fazer ou não? O comentário que eu tenho para fazer é que eu fiquei interessado, só que é muito difícil. É. Cara, é uma leitura Falei. para ir muito devagar, né? É, muito Muito devagar. devagar. Tipo assim, você pega essa colinha, aí você lê lá, aí você volta, aí você pede pro chat GPT explicar um pouco, você lê de novo, tem que ser assim. Sim, realmente bem difícil. Mas acho que foi uma experiência boa, porque é um estilo literário que não é tão comum hoje em dia e que acho que a gente nunca tinha feito, né? O mais próximo que tinha feito tinha sido a teogonia, porque é inverso, mas também é um outro tipo de narrativa, Uhum. né? Então, acho que podemos fechar o episódio aqui, né? Pessoal, quem ficou até aqui, lembrando, o próximo episódio vai ser com as cartas de primeira de São Paulo a Timóteo, a primeira carta de São Pedro e primeira carta de São João. Então, 3 Show. cartinhas aí bem tranquilas, cada uma leva seus 10, 15 minutinhos para ler, e que é um outro estilo literário que tem no Novo Testamento, né? Que é um pouco diferente. Então, vai ser bom para vocês poderem conferir. Então, fechamos aí o episódio, né? Agradecendo aí para quem ficou até aqui. E até mais, pessoal. Valeu! Show, valeu, pessoal.